Paz, amados. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre não negocie seus valores. Para darmos início a mais esse culto, nós vamos estar lendo o livro de Lucas, de 20. Lucas capítulo 20, versículo 24 e 25. Lucas capítulo 20, versículos 24 e 25. Eles dizem assim, irmão: mostrai-me uma moeda, de que tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém, amados? Vamos estar orando. Seu Pai, nesse momento eu lhe peço, venha usar-me como instrumento. Deus, estou aqui à sua disposição, fala conosco. Deus, nós precisamos ouvir aquilo que tu tem para nós nessa noite. Meu Pai, nesse tempo em que nada, tudo, as coisas estão se perdendo seu valor, nada tem mais valor, tudo pode ser trocado, Deus. Pai, eu lhe peço, fala conosco, Deus, abre nossos olhos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amado, como nós já falamos, nós estamos vivendo um tempo em que os valores estão sendo negociados, pessoas elas não estão dando mais o valor ao tesouro que tem em suas mãos, estão se vendendo por nada. Quando Jesus estava respondendo nesse texto se devia ou não pagar tributo a César, o que de fato ele estava sendo discutido não era se deveria ou não pagar tributo, ou se devemos ou não negociar valores, ou nos submetermos aos pensamentos desse mundo ou não. O que ele fala que não é dar a César, o que ele quer dizer sim é dar a Deus o que é de Deus. O problema é que as pessoas estão negociando com valores, coisas que não são suas, que são de Deus. O que devemos dar a Deus, pode ser uma pergunta, né? O salmista ele nos fala isso lá no Salmos, capítulo 27, versículo 1. Salmo 27, capítulo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Paulo ele fala também lá, não vou ler todos os textos aqui, mas os irmãos podem adotar. Fala em Romanos 8, de 31 a 30, versículo 31 a 38. Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 38. Ele fala da certeza do amor de Deus, do que passamos, nossas lutas, nossos sofrimentos e dores, mas principalmente lá no capítulo 12, quando ele fala que devemos oferecer os nossos membros a Deus, e que precisamos nos transformar pela renovação da mente. Amados, nós vamos falar um pouco aqui para demonstrar na Bíblia. A Bíblia tem vários exemplos dessa situação, e um dos que nós vamos começar a falar é nosso irmão José, filho de Jacó, que mesmo passando por várias situações difíceis, ele nunca negociou seus valores. Muitos conhecem bem essa história dele. É nascido de uma família grande, de 11 irmãos, onde ele era caçula. Ele, como já falei, sofreu tantas tentações, mas nunca ele fez com que ele pudesse leiloar os seus valores. O problema, amados, é que quando você não se comporta segundo os valores desse mundo, pré-estabelecido, né, para esse mundo, você é visto de forma equivocada. Valores é que se inverteram hoje, querido. Você está falando correto, mas como correto para a maioria não é mais, inevitavelmente você vai ser taxado de errado, de soberbo. Porque muitos cristãos estão assim, pulando de igreja em igreja, porque
Porque quando a palavra realmente é pregada, ela incomoda aqueles que querem viver por viver, só por estar na igreja. Então ele prefere aquelas igrejas, lugares só falam, querem falar aquilo que ele quer ouvir. Quando aquilo contraria o que ele quer ouvir, ele vende seus valores e vai embora. O salmista ele fala lá também no Salmo 120, versículo 5 a 7, os irmãos podem estar lendo também, diz: a minha alma bastante tempo habitou os que detestam a paz. Pacífico eu sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Amados, José, ele é vendido pelos seus irmãos e depois de um tempo ele chega na casa de Potifar, essa história, como já falei, bem conhecida, onde Deus o abençoa em tudo que ele faz. Tudo que ele bota a mão, tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Aí vem uma oferta para que ele vendesse seus valores. Lá em Gênesis 39, versículo 18, você pode ver lá a hora que a esposa de Potifar, ele vem e ela fala, chama Potifar e fala que José, que ela inverteu, porque como José se negou a ter alguma coisa com ela inverte tudo. Olha, ela pode ler lá nesse texto, você vai conseguir entender bem a história, quem ainda não conhece. Ela vinha tentando seduzi-lo, mas ele escolheu ficar com seus valores. Olha a situação que ele se encontrava, irmão, vamos pensar, ele morava bem, ele comia do que tinha de melhor, porque ali, só acima dele, somente Potifar. Potifar entregou toda a administração da sua casa, tudo que ele tinha para José. Então José era uma pessoa que tinha, vamos colocar assim, um emprego bom, comia do melhor, morava bem para quem tinha sido vendido como escravo. E de repente chega a mulher dele e o tenta seduzi-lo, mas ele diz que não. Ele não podia ficar tentado e falar, pô, eu vou perder tudo que eu tenho por uma coisa boba. Ele não podia ter cedido, porque hoje isso é visto como coisa boba. Mas, amados, quantas vezes você já não foi tentado, eu já fui, ou alguém está sendo tentado, ou pode até ser para você fechar um olho, quem que teve lá na escola dominical domingo, ou já ouviu outras vezes a história até da nossa amada Rosinete, nossa irmã, do fiscal que queria que ela se vendesse, queria comprá-la, e ela decidiu não vender os seus valores, ela decidiu não ceder, e Deus foi com ela. Amado, não se venda, não venda os valores, porque esses são valores de Deus, não pertencem a nós, a Deus que é de Deus. Tem uma outra passagem também que eu não vou ler, está lá em Mateus 4, versículos 1 a 10, que fala, outro exemplo na Bíblia, como eu falei, tem vários, eu vou dar mais esse, que é Jesus elevado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, toda aquela história que você já conhece. Amado, olha só, Jesus estava em um deserto, pense bem, um deserto, cansado, sem comer nem beber por 40 dias. Imagina, você fica às vezes um dia inteiro sem comer ou beber, já fala que está morrendo de fome. Imagina você sem comer, sem beber, 40 dias no meio do deserto, como você devia estar cansado, esgotado, porque ali o Jesus, ele habitava um corpo como o nosso. Então ele sentia também esse cansaço, tudo isso chegava até ele. Apesar de estar se dedicando a Deus, na sua carne, Jesus estava cada dia mais cansado. Quando ele chegou no auge do seu desgaste físico, mas é sempre, porque você pode perceber que é sempre nessas horas que você está esgotado, que você está com no auge
problemas é que vem aquela tentação, né? E Jesus, ele estava no auge do seu desgaste físico, aí o diabo veio e diz para ele lá, está lá em cima, para que fazer tudo isso? Quebra a aliança com Deus, olha o teu estado, vira as costas, seja como eu e você terá tudo. Desse jeito você vai morrer. Amado, Satanás, ele havia se rebelado contra o Senhor por causa dos seus próprios interesses e queria que Jesus fizesse o mesmo. Quantas vezes nos sentimos fracos, cansados, debilitados, amado? E o diabo vem nos tentar com palavras para que você venda os seus valores, para que nós venhamos a nos vender. Até separei algumas frases, amado, que quem é que não ouviu aquele, você vai morrer solteira, você vai morrer sem ver o milagre se cumprir, ou até mesmo falando, abandona seu ministério, esse seu pastor é ultrapassado, pois agora o correto é esse. Olha só, isso não é errado, é só uma adaptação, vamos só adaptar aqui, porque se você fizer assim, vamos dar um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, na empresa, até seu próprio chefe, olha só, vamos fazer assim, porque se fizer assim, a receita não pega, olha só ali, coisas bobas, parecem bobas, mas que vai fazer com que você venda os seus valores, que você perca os seus valores. Mas, amados, como eu falei, exemplos não faltam na Bíblia, de pessoas que não negociaram os seus valores. Temos que lembrar de tudo, que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele. Então, não negocie o que não é seu, amado. Deus está falando que pecado é pecado. Não existe negociação nem atalhos. O problema é que hoje as pessoas querem adaptar as coisas para as leis para que ela se sinta melhor, para que se encaixe dentro daquilo que ela quer. Pode se parecer um exemplo bobo, mas nós temos um grupo aqui da onde eu pesco, de pescaria, e existem regras, amor. Lá também existem regras rígidas. Não pode postar polícia, não pode. Aí vem uma outra pessoa e fala, não, nós temos que, não pode ser assim, tem que ser maleável. As regras têm que se adaptar às pessoas que estão participando do grupo. Olha o pensamento que hoje se tornou comum. Isso, amado, acontece lá fora, mas acontece dentro da igreja também. Não faz mal, hoje eu estou casado, mas se eu errei aqui, eu posso, depois eu peço perdão a Deus, olha, eu sou solteiro, mas uma saidinha, eu vou só uma vez no baile. Estou falando coisas assim, amados, que parece que é lá de fora, mas não é o que acontece na igreja. Pessoas que estão em pecados e não querem se consertar. Temos que priorizar, amados, o que vai nos levar à vida eterna com Deus. Não permita que os chamados conceitos modernos, venham a te tirar do caminho correto e da intimidade com Deus. Querido, em nome de Jesus, ainda que você esteja em um momento de carência, de necessidade, ainda que você esteja desgastado pelo tempo, ainda que você esteja sem força, esperando o bom encontro, esperando um milagre na sua casa, na sua vida, na sua saúde, você não vai negociar seus valores, pelo contrário, vai se manter incorruptível. Você vai resistir, usar a força que você tem para mostrar sua fidelidade a Deus, que você confia nele, porque o que vence o mundo é a nossa fé. Acredita que aquele que é fiel a Deus, ele vai recolher essas recompensas. Deus, ele é fiel e ele tem que reinar em sua vida, amado. Ainda que você tenha pouca força, usa ela. Pouca, está com pouca, usa. Se precisar, nós estamos aí, vamos unir nossas forças. Assim como aconteceu com Jesus, Deus enviará anjo para te servir e você viverá uma abundância de sorte na sua vida.
Não se deixe enganar, amados. Quem te ama, na verdade, não negocia seus valores e não coloca em xeque a sua fé. Levante e busque forças no Senhor. Amém, amados? Eu espero que Deus tenha falado com os irmãos, assim como está falando comigo, e que aqueles que estão assistindo esse vídeo, por acaso, aí na internet, tenha certeza que Deus pode mudar. Não se venda. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar tudo aquilo que parece para você impossível. Não negocie. E numa outra oportunidade, eu vou estar falando sobre não pude falar junto aqui porque o tempo é mais curto, mas como recuperar os seus valores. Como recuperar os valores perdidos. Nós vamos estar, ao longo do tempo que eu vou ter até para essa outra pregação com Deus, uma hora que Ele mandar eu vou estar falando, resgatando os valores perdidos. Amados, que Deus lhe abençoe, fique na graça de Deus e fique na paz.